Passaremos agora a nossa palestra. Palestrante no dia de hoje é um irmão trabalhador daqui do lar de Frei Luís, Otávio Pontes. Otávio Pontes trabalha na sala 3 e às quintas-feiras na sala 4, quando temos a reunião de compulsões, Grupo Renascer, todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras não, de 15 em 15 dias, melhor dizendo, né? E hoje ele traz o tema muito importante para nós, para todos nós: aprender com a dor. Esse é o tema do dia de hoje. Que os bons amigos espirituais possam inspirar e intuir o nosso irmão Otávio para que a palestra dele possa alcançar o maior número de irmãos necessitados neste momento. Otávio, a palavra, meu irmão. É com Deus. Bom dia. Estão me ouvindo bem aí atrás? Que bom. Então, muito obrigado ao convite que me foi feito de poder falar sobre esse tema. Eu venho pedindo já há alguns dias que a espiritualidade me inspire para que, ao tocar num tema tão sensível, eu diria que é um dos temas mais sensíveis de toda a doutrina espírita, porque a gente está lidando com algo de muito profundo, né? Particularmente numa casa espírita. O irmão Willy falou sobre isso na abertura, da procura, né, de muitos e muitos irmãos, particularmente nesse momento, que vêm pela dor, chegam aqui muitas vezes destruídos, né, precisando de uma palavra amiga, e que nesse momento essa palavra, me permita, Frei Luís, que eu sirva de instrumento para que essa palavra possa chegar a quem precisa, seja aqui agora, seja depois pela internet, não importa, que aqueles que escutem possam ser tocados e possam tirar o maior proveito para si, para lidar com essa situação que atinge a todos nós, né? Ninguém pode ter a ilusão de passar por essa vida, nesse planeta, e não sofrer com a dor. A dor vai passar por nós, mesmo quando a gente acha que está tudo bem. E então, essa palestra, obviamente, ela faz referência, né, e reflexões sobre o papel da dor na nossa vida, na nossa evolução espiritual, e, obviamente, inspirado nos ensinamentos, né, kardecianos, né, no Pentateuco kardeciano, e no Consolador Prometido, que é essa doutrina maravilhosa dos espíritos para os espíritos, não para os espíritas, porque é importante que se diga isso, né? A doutrina dos espíritos é para todos, não somente para nós espíritas, tá? E os espíritos encarnados ou desencarnados estão em qualquer país, em qualquer rua, em qualquer cidade, né? E todos nós, não importa de onde venhamos e para onde vamos ou iremos, passamos basicamente pelas mesmas coisas. Nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações, o karma do planeta Terra, a gente se pergunta, a gente tem o nosso karma, né? O planeta também tem um karma coletivo. E esse karma é um planeta de provas e expiações. Nós ainda estamos nesse processo de transição para um planeta de regeneração. Então ninguém espere encarnar num planeta de provas e expiações e viver eternamente feliz. Isso é uma impossibilidade kármica. E se aqui encarnamos, é porque no nosso circuito e círculo kármico, provas e expiações ainda são necessárias. Os espíritos disseram a Kardec, no Livro dos Espíritos, que é impossível ser totalmente feliz aqui. E se vocês
varrerem, né, o Pentateuco kardeciano e a obra espírita de vários autores, vão ver isso dito repetidas vezes, né? O vale de lágrimas, o vale de dores. Porque para se ser totalmente feliz, só num planeta ditoso, num planeta totalmente feliz, onde todos os espíritos que ali estão já estejam depurados das suas cargas, dos seus karmas, das suas questões conscienciais. Então, qual é o cenário atual, né? É um cenário de transição planetária. Então, falar da dor nesse momento é particularmente relevante, porque se a gente parar para pensar, os dados hoje são preocupantes em todo o mundo, né? Particularmente na questão da hiperpopulação que hoje o planeta traz. Nós vivemos, basicamente, podemos dizer, desde a história da civilização humana, 12 mil anos atrás, o planeta ficou basicamente estacionado na faixa dos 50 a 100 milhões de habitantes, até praticamente os tempos de Cristo. Só nos anos 1800 é que chegamos a 1 bilhão de habitantes, e nas últimas 6 décadas, praticamente, nós atingimos mais 1 bilhão a cada década de habitantes. Ou seja, há uma encarnação em massa acontecendo no século 20 e 21, né? E hoje somos mais de 8 bilhões de almas encarnadas no planeta Terra. E essa encarnação em massa tem a ver com a transição. O planeta vem sendo preparado através do desenvolvimento da ciência, das tecnologias, para que pudesse comportar o maior número de almas possível nesse momento, que é um momento de oportunidade, não vou dizer final, mas um momento limítrofe, para que a gente possa começar a tomar as decisões, né, que nos diz Jesus no Evangelho, da porta estreita. A porta estreita está se aproximando, porque no momento da transição para um planeta vibracionalmente mais elevado, certas atitudes, pensamentos e vontades não serão mais possíveis e admitidas. Então, essa questão do hipermaterialismo que nos envolve hoje, a preocupação com a imagem de uma forma até doentia, né? Em 2019, éramos 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais, segundo a Organização Mundial de Saúde, em algum nível. O Brasil é um dos campeões do uso de ansiolíticos, remédio para dormir, antidepressivos no mundo. Os Estados Unidos, agora com essa epidemia de opioides, né? Pessoas que se anestesiam, viciadas em remédios para dor de alta potência, que virou um problema de saúde pública nos Estados Unidos, por exemplo, não é? A questão das drogas, a questão das mídias sociais, tudo que a gente vê hoje acontecendo, guerras eclodindo na Europa. Quem pensava em ver de novo uma guerra na Europa? Não é? Tudo isso tem a ver com a transição planetária, tudo isso tem a ver com a psicosfera que a gente gera, e tudo isso tem a ver com a dor que carregamos em vidas e vidas multimilenares. Como o objetivo aqui é falar do aprendizado, a dor como aprendizado, a gente não pode deixar de falar do que é aprender, né? Então, aprender basicamente passa pelo contato com alguma informação. A gente precisa ter um contato contínuo com aquela informação, não é? Então, aqui, por exemplo, a gente lê as obras do Pentateuco kardeciano, a gente lê as obras de André Luiz, a gente estudar, a gente se informar, assistir palestras, como vocês estão aqui agora fazendo, não é? Para que essa informação comece a penetrar. Mas isso não é aprendizado, isso é apenas banco de dados. À medida que essa informação começa a nos incomodar, mexer conosco, a gente começa a internalizar, a gente começa a se sensibilizar e a gente começa a observar no nosso dia a dia como usar aquela informação. E esse é o momento que o aprendizado real começa a acontecer, porque envolve uma mudança de comportamento. Enquanto a gente não muda comportamento, a gente basicamente não aprendeu nada. A gente apenas acumulou uma informação e está lá, como muitas outras que a gente tem na nossa memória e que a gente nem usa no dia a dia.
né? A famosa raiz quadrada que a gente sofria para aprender no colégio, e hoje, qualquer calculadora de celular, você tem essa informação, você não precisa nem pensar nisso, né? Mas por que a gente sente dor, né? Por que Deus colocou isso no nosso caminho? A dor física é algo conservado na evolução dos animais e dos seres vivos, né? Praticamente tudo que se conhece sente dor em algum nível. Qualquer animal que se depara com uma coisa que o machuca, vai se recuar, vai se encolher e vai tentar se afastar daquela coisa que se machuca. Nós também, se a gente pisa num espinho, num prego, alguma coisa, se queima, enfim, aquilo fica machucado, fica dolorido, até para que a gente não force mais aquele local que está machucado, né? Então a dor é um instrumento pedagógico democrático. A gente aprende fisicamente a fugir de determinadas situações que causam dor. Na verdade, quando o espírito começa a encarnar individualizado, basicamente é a dicotomia dor e prazer. Se procura muito aquilo que dá prazer e se afasta daquilo que causa dor. Eu vou falar disso mais adiante. Então a dor não é um castigo, né? A dor é uma ferramenta que Deus utiliza ou utilizou para a evolução dos animais, das espécies, de nós mesmos. Isso falando da dor física. E, obviamente, que existe a Associação Internacional para o Estudo da Dor, e tem lá uma definição, né? A dor é uma experiência sensorial, emocional desagradável, associada ao dano tecidual real ou potencial. Então, a dor é algo que muitas vezes nem é física, ela pode ser emocional. E é muito difícil, né? É muito difícil a gente conseguir quantificar a dor do próximo. Por mais que se tente, por mais aparelhos que se tenha, a dor que uma determinada situação causa a mim é diferente da que causa a você, ou a ele, ou a ela, né? A mesma situação. Por quê? Porque é muito difícil quantificar isso. Então isso é muito individual, é muito pessoal, é uma vivência muito pessoal, uma experiência interna muito de cada um. Tem pessoas que têm limites elevadíssimos para a dor, tem outras que não aguentam mal ser tocadas de forma mais dura, que sentem uma dor extrema. Palavras que são ditas para algumas pessoas não causam nada, para outras causam sofrimentos, às vezes de dias. As palavras machucam igual facas e pregos. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para os outros. Mas a dor, obviamente, é um mecanismo evolutivo que nos protege, ela está ligada ao nosso sistema de proteção. Tem uma doença congênita, né, que é a famosa insensibilidade congênita à dor. São pessoas que não sentem dor. Essas pessoas morrem muito mais cedo do que as outras, porque elas não conseguem fugir do perigo, elas não conseguem identificar que estão doentes. Há casos de pessoas que jogam futebol com a perna quebrada em 2 ou 3 lugares, destroem o osso, porque não sentem dor. Então a dor é muito importante, não dá para dizer que a dor é algo desimportante. E quando a gente vai na origem da palavra dor, né, para nós em português ela vem do latim dolor, né, que quer dizer sofrimento. Em inglês a dor é pain, que vem do francês peine, que vem do grego antigo poine. Poine era uma deusa da vingança. Poine é a punição que era dada aos homicidas. Então, olha que coisa interessante, a mesma palavra, tecnicamente, uma palavra correlata à outra, em inglês, pain, em português, dor, elas vêm de fontes totalmente diversas. Uma vem de sofrimento, a outra vem de punição. Porque, na verdade, nós identificamos dor, nós, civilizatoriamente falando, como punição, como sofrimento, como algo ruim, que vem para nos machucar, nos impedir de ser felizes, não é? E que nós não possamos realizar aquilo que desejamos. A gente associa a punição à dor porque a gente temos uma memória coletiva de torturas por crenças religiosas, torturas para extrair uma informação de alguém, a dor como instrumento de subjugação de um povo.
como foi a escravidão aqui no Brasil e em muitos países, né? Então a dor ela é eivada de imagens negativas e por isso que a gente rejeita a dor como um instrumento que possa vir de Deus. Como é que pode, né? Por que Deus permite o sofrimento? A gente faz essa pergunta, né? Por que Deus permite que uma criança sofra em tenra idade, passe por doenças graves, seja maltratada? Então, a gente tende a levar essa coisa para um lado pessoal. E a questão do céu e do inferno, falando de nós aqui, que estamos num país basicamente de origem cristã, do ponto de vista de religião, né? Isso tem muito forte dentro do nosso inconsciente coletivo, de que se a gente for bonzinho, a gente vai para o céu, não sente dor, vai ser feliz o resto da vida, e se a gente for malvadinho, a gente vai para o inferno, vai sofrer eternamente. Mas uma pessoa que acabou de nascer, né, e sofre tremendamente já em vida, o que essa pessoa fez para ir para o inferno? Ou quando uma pessoa é muito boa, não é? Nunca fez nada a ninguém e passa por tudo de ruim que possa se imaginar. Como é que a gente pode entender isso como algo divino, algo bom, algo positivo, algo necessário? E vem essas perguntas, né? Eu faço até questão de ler, né? Por que uns sofrem mais que os outros? Por que aquela pessoa que é tão má, corrupta, que explora crianças, que rouba, que mata, que trafica, tem tudo de bom acontecendo, não sofre nada, tem uma saúde de ferro, enriquece, mora num condomínio, e eu que aqui sou bom, faço caridade, entrego a sopa, vou no centro espírita, passo por tanto sofrimento. O Chico Xavier uma vez foi perguntado por uma pessoa sobre isso, né? Exatamente sobre isso. Eu venho no centro espírita, venho aqui, rezo, tomo passe, rezo tudo, estudei Kardec, tudo de ruim acontece comigo. O fulano, que todo mundo sabia quem era, está aí bem, está rico, feliz. Isso é, meu irmão, aquele jeito do Chico, né? Você está colhendo, ele ainda está plantando. Às vezes a gente está no momento da colheita, outros estão no momento do plantio. Como disse Jesus, né, o plantio, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E é dessa colheita que o Espiritismo, né, como consolador prometido por Jesus, vem nos alertar e ensinar. Porque enquanto a gente não consegue entender a razão divina para essas coisas, fica muito difícil aceitar isso. Entendam que consolar não é tirar a dor. Não está escrito em nenhum lugar, seja na Bíblia, no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, seja no Pentateuco kardeciano e outras religiões, tantas outras, está escrito que acredite em mim, me siga e nenhuma dor lhe acontecerá. Nenhum mal que você tenha que viver será. Diz assim, olha, se você me seguir, se você entender, se você praticar, lá na frente você vai ser feliz, ditoso, eternamente. Mas aquilo que a gente tem que passar agora é nosso. Então, o que o Consolador nos traz é entendimento, para que a gente possa ter força, fé e coragem de passar pelas tribulações, pelas dores da vida, com mais firmeza de caráter e com menos blasfêmia e abandono daquilo que a gente não pode abandonar, porque senão a gente só vai piorar a situação. Então existem dois tipos de dores, né? Ou aflições, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, que é excelente para falar disso. Então tem lá as causas atuais das aflições, ou seja, são coisas que nós fizemos nessa vida
e que nos causam dores nessa vida. A gente pode traduzir isso como dores desnecessárias, né? Porque são aquelas que a gente não precisava passar, não vem lá de longe, mas a gente teima e teima e teima em fazer. A gente cria um inferno particular pelos nossos atos, pensamentos, sentimentos e nas nossas ações ou inações com o nosso próximo. Então a gente faz más escolhas, a gente falta com a palavra, a gente segue as paixões, as luxúrias, os vícios, os apegos e vai acumulando dificuldades que voltam para nos pegar. Eu botei aquela imagem do tomate, né? Porque é como se plantar tomate. Você planta tomate hoje, daqui a 90 dias você come tomate. Quando você está regando o pé de tomate, ele está crescendo. Dali a 90 dias ele está disponível para você. Então essas causas atuais das aflições é como se fosse uma hortaliça. É algo que você, enquanto você está regando, você planta e colheu, acabou. Se você não plantar de novo, ele não volta. Porque o tomate, depois que você colheu, aquele pé não dá mais tomate. Você tem que plantar de novo. Né? E por que isso acontece? Né? Isso nem é do espiritismo, isso é do hinduísmo. Né? A gente tem a famosa ilusão do corpo. Maya é a ilusão. Na hora que a gente encarna num corpo físico, a alma começa a interfacear através desse corpo físico. Então, quando a gente se aprofunda na carne, principalmente quando a gente ainda é um espírito jovem, né? A gente começa a achar que essa é a realidade. Tudo que a gente percebe passa por essa realidade. Lembra que eu falei dor e prazer? Então a gente começa a procurar o prazer e evitar a dor. E tudo que causa prazer, quanto mais tomara. E aí, esse mergulho, né, começa a nos identificar com questões de raça, questões de gênero, né? Questões de país, de nação. Eu sou brasileiro, engenheiro, sou homem, sou mulher, sou transgênero, não importa. Sou branco, sou negro, sou índio, não importa. Quer dizer, mas você começa a criar uma identidade mental, uma persona, e a gente esquece que a gente está aquilo. Eu estou o Otávio. Eu não fui o Otávio todas as minhas encarnações. Eu talvez tenha sido João, talvez tenha sido Maria. Já fui bom, já fui mal, já fui assassino, já fui padre. Eu não sei, eu não tenho como saber. A gente tem um esquecimento encarnatório, isso também é necessário. Mas com certeza absoluta eu não fui sempre essa pessoa que sou hoje. Mas a gente acha que é. A gente acredita nisso, essa ilusão é muito forte. E a partir disso a gente começa a fazer bobagem. A brigar por bobagem, a discutir por bobagem, a se apegar a algo que não é nosso. Nossa irmã falou da mensagem do dia, né? Esse corpo é emprestado. Tudo que a gente tem está emprestado. A única coisa que é nossa é nosso espírito. A gente entra nesse mundo com o nosso espírito e sai somente com ele. Todo o resto fica para trás, mas a gente luta por isso, a gente sofre por isso, pelas relações, pelos amores, pelos desamores, pelas bandeiras. A gente é capaz de brigar por cadeira no cinema, porque quer sentar na frente, né? E obviamente que a fonte disso tudo parte do orgulho e do egoísmo. Se você olha a escala espírita, a diferença básica entre um espírito imperfeito e um espírito bom é a presença do orgulho, do egoísmo e todos os filhotes e parentes que eles trazem acoplados.
Pode olhar se não é o que a gente vê hoje no mundo de hoje. Olha para dentro. Quais desses, digamos, irmãos difíceis a gente traz dentro de nós, dentro da nossa persona que viemos construindo? E quais desses desafios nos causam as dores e as aflições atuais? Então a responsabilidade é individual, a gente tem que lutar com esses animais internos, com esses monstros internos, todo dia. Porque se a gente não luta contra eles, e essa luta é solitária, ninguém pode fazer isso por nós. Eles vêm e... Mas aí a gente entra num outro tipo de sofrimento e dor, que são exatamente as causas anteriores das aflições. Porque são aquelas que eu falava anteriormente, das quais você também, nesta encarnação, não tem culpa. Não fez nada para ter aquilo. Você é basicamente bom, calmo, tranquilo, manso, caridoso ou caridosa. Cumpre com seus deveres de esposo ou esposa, de pai, de mãe. É um bom membro da sociedade, é um cidadão consciente. Não joga lixo na rua, não fala mal dos outros. No entanto, ao ter um filho, esse filho nasce com uma doença grave. E essa doença grave é... Ninguém pode dizer a essa mãe, não sinta dor. Seria até cruel tentar fazer isso. Como não sentir dor por algo assim? Como não questionar tudo por algo assim? E é por isso que a gente tem que tatear com muito cuidado ao falar disso, principalmente na doutrina, porque a gente, no afã de ajudar, às vezes fala assim, não, mas é porque seu filho em outra vida fez isso, fez aquilo. Ninguém vai conseguir ouvir isso com carinho. Isso precisa ser com calma, com cuidado, com amor, com afeto, com acolhimento, para que a própria pessoa, ao ter contato com a doutrina, possa ir se consolando, possa ir entendendo que isso não é definitivo, que essa separação é momentânea, que essa dor, muitas vezes, é uma expiação para aquele espírito. Para nós é uma prova, mas que isso é passageiro, é temporário. Lá na frente traz um benefício que a gente não consegue sondar agora, é insondável o desígnio de Deus muitas vezes. Por que agora? Por que nessa vida? Por que comigo? Por que com ele? E esse é um momento onde muita gente perde a fé. Quando se perde um amor profundo, quando se perde tudo que tem, quando se comete um desatino, né? E aquilo gera uma sequência de atitudes e de ações que te colocam, né? E isso aí eu botei a imagem das tâmaras, porque as tâmaras, diferentemente dos tomates, tem até um ditado, né? Um ditado árabe que diz que quem planta tâmara não come tâmara. Porque a tâmara demora muitos anos para dar frutos. E a tâmara vive por 70 a 100 anos, uma tamareira. Mas quando ela começa a dar fruto, cada árvore chega a dar 140 quilos de tâmara por ano. É pesado. E a partir daí é todo ano, até que ela morra. Diferentemente do tomate, você não tem que plantar de novo. Aquela tamareira vai ficar trazendo para você tâmara muito tempo. Então, quando a gente planta tâmaras, a gente planta inconscientemente. Ao longo de gerações de vidas, a gente vai acumulando questões kármicas. Um dia essa tamareira brota no quintal da gente.
e a gente tem que comer tâmara por um tempo. Então, é difícil entender isso, porque eu não plantei essa tamareira. A gente pensa assim, eu não plantei isso aqui, por que isso aqui está vindo para mim? Na verdade fez, mas quando você era Maria, quando não é a Cláudia, você era Maria. A Maria fez isso. Mas o espírito que animava a Maria anima a Cláudia, e a Cláudia agora vai comer tâmara, infelizmente. Porque é o mesmo espírito. E esse espírito precisa ser depurado. Não é? Então, a causa das aflições anteriores a essa encarnação são as que demandam maior reflexão, maior coragem, maior fé. E o papel da reencarnação, né, é basicamente fazer com que a gente possa vir depurando aquilo aos poucos. Porque a gente tem muita coisa no passado, gente. Nós somos espíritos imortais. Uma vez criados, nós seguimos adiante. E a imortalidade da alma, a multipluralidade das existências, faz com que a gente vá depurando. Então é inexorável no nosso caminho a felicidade total, a purificação total. Isso é momentâneo, isso é uma fração de segundo na eternidade. E falando de Deus como Pai, todos aqui que têm filhos já tiveram que levar o filho para tomar uma injeção ou fazer um procedimento médico doloroso, onde a criança chora, de que cada choro desse te corta por dentro. Mas você, como pai ou como mãe, segura essa criança para que aquilo seja feito, porque você sabe que aquilo é o melhor. Vai doer ali, mas depois essa criança vai ficar saudável. Então você explica à criança o que vai acontecer, você abraça ela com amor, mas você não impede aquela dor. Deus não é diferente. E o lugar do universo onde Deus está mais presente é dentro de nós, o fluido universal, o fluido cósmico universal, a presença de Deus nos permeia inteiros. O que nós sentimos, Deus sente. Nós estamos imersos na consciência de Deus. Paulo diz isso no Atos dos Apóstolos, né? Nele vivemos, sentimos e pensamos. E o objetivo da reencarnação é exatamente esse, nos purificar. Está escrito lá pelos Espíritos. Você pode ler esse texto que eu coloco aí, pode pausar se estiver assistindo online. Não está escrito em nenhum lugar que o objetivo da encarnação é que a gente seja feliz nessa encarnação. Que a gente não vai sentir dor nenhuma nessa encarnação. Não está escrito ali. Está bem claro, né? O objetivo da encarnação é que cheguemos à perfeição e possamos, através dessa evolução espiritual, contribuir para a criação, para a obra de Deus. Inicialmente só com o nosso corpo. Falou-se aí na abertura, o nosso corpo é a nossa primeira obra da criação que nos é dada para cuidar. A gente só tem que cuidar do nosso corpo. E nem isso a gente faz. A gente se entope de besteira, se entope de pensamento ruim, assiste o que não deve, se junta com quem não deve. A gente esquece que isso aqui é igual um escafandro, é igual se você tivesse a 1000 metros de profundidade no mar com um escafandro. Se tiver um furinho nesse escafandro, você morre afogado. Se a gente não cuida do nosso corpo, ele vai deteriorar rápido. E é por isso que existem provas e expiações. As expiações é algo mandatório. É meio como uma condução coercitiva, né? Tem que ir, tem que passar. Já deu. Alguém lá, os senhores do karma, falam assim, olha, acabou o milho, acabou a pipoca. Agora, o Otávio tem que passar por aquilo. Já deu. Ele não consegue sem um empurrão.
As provas é o contrário, é o Otávio dizendo assim, não, eu preciso ainda resolver isso. Então, olha, quando a próxima que eu for puder ir lá, me bota para passar por essa situação aqui. Que eu quero ver se eu ainda estou plantando tomate ali naquele jardim que vão me dar. E aí o Otávio pode acertar ou pode errar. Se acertar, ótimo, passou, vem a próxima prova. Porque toda vez que a gente resolve o problema número 1, o problema número 2 é promovido. Não. Vamos para a próxima agora. E assim a gente vai. E é por isso que essas provas, né, principalmente, às vezes são tribulações que não têm a ver com pecados passados, com coisas, são coisas que a gente pediu para passar. Né? A gente tem que dar graças a Deus dessas oportunidades de estar no nosso caminho, porque elas nos ajudam a evoluir. Eu já aprendi a somar. O que eu tenho que aprender agora? Tabuada. Eu já aprendi a tabuada, então agora vamos aprender potência. Já aprendi potência. Vamos fazer um cálculo aí, vamos tentar cálculo diferencial e ver se você consegue aprender. E assim se vai, seguindo de ano em ano, até chegar numa faculdade, numa pós-graduação. Né? E se não aprende, volta e faz de novo. Não é nada estranho, né? Nosso dia a dia é cheio desses exemplos. Mas eu queria dar o exemplo da lagosta. Essa história da lagosta é interessante. Eu vi recentemente numa palestra do Haroldo Dutra Dias. Né? Mas isso vem de um psicólogo americano. Ele popularizou essa história, que é verídica. A lagosta, todo mundo sabe o que é uma lagosta, mesmo quem nunca comeu uma lagosta sabe o que é uma lagosta. Ela tem uma casca dura. Uma das coisas mais duras no reino animal é a casca da lagosta. Então, ela, desde pequenininha, ela produz essa casca que protege a lagosta de tudo. É praticamente inviolável. Né? Então, com isso, ela cresce, ela consegue se alimentar, ela se protege e tal. E está tudo bem na vida da lagosta, porque ela está com aquela casca maravilhosa. Só tem um problema. A lagosta de verdade não é aquela casca. A lagosta de verdade está dentro da casca. E ela é molenguinha, ela é meio gelatinosa. Mas ela cresce ali dentro. E chega uma hora que, de tanto crescer, a casca começa a machucar. Começa a incomodar, ela sente dor. E ela tem um impulso incontrolável de se esconder num lugar bem escuro, bem protegido. E ela destrói essa casca. Ela absorve uma parte, come outra parte e fica sem a casca. E naquele momento ela se torna totalmente desprotegida, frágil, cheia de dor, porque aquilo machuca. E ela tem que fazer outra casca. Mas se ela não fizer isso, ela não cresce. E ela vai passar por dores imensuráveis. Então, a mudança dessa casca é necessária ao crescimento da lagosta. E se a gente trouxer para nós, quantas cascas que a gente teima em não destruir, e com isso a gente não cresce. E às vezes a gente perde essas cascas, porque a espiritualidade nos ajuda, e às vezes essa casca é um emprego que está te amarrando. Às vezes essa casca é um relacionamento que você acha que é maravilhoso, mas que está te prejudicando na sua autoestima, na sua vida. Às vezes é a saúde, a gente precisa perder a casca da saúde para entender que é mortal, para entender a nossa mortalidade, a nossa fragilidade. E essas cascas, às vezes, são tiradas de nós para o nosso crescimento. E uma lagosta pode ficar até desse tamanho. Gigante. Desde que ela todo ano troque de casca. Então a dor é inerente à lei do progresso. Né? Isso é, eu acho que é do Céu e Inferno, não é isso? Não, é da Gênese. Então, a dor é o aguilhão que o impele para frente na senda do progresso. Tudo que a gente passa nos faz crescer.
tudo, de bom e de ruim. Às vezes a gente é tão renitente, é tão resistente, é tão difícil, que a gente tem que passar pela mesma dor muitas vidas, até cansar. E é por isso que na pergunta 120 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? Não. Não pelo mal, a gente passa pela ignorância. A gente precisa aprender. É um processo de aprendizado. Então, enquanto a gente está ainda na feira da ignorância, a gente busca muito prazer e evita a dor. A gente só pensa em nós, nas nossas posses, nossos bens. A gente não olha para o lado, a gente não quer saber o que está acontecendo com o outro, com o planeta, com o país. A gente toma uma latinha de refrigerante e joga pela janela do carro, sem se importar o que aquilo vai gerar. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E à medida em que a gente vai evoluindo em direção à purificação espiritual, a gente começa a olhar muito mais para o outro. As nossas dores já não importam mais. A gente aprendeu a lidar com elas. E elas vão sumindo aos poucos. Aquelas montanhas viram pedregulhos. Aqueles vulcões viram palitos de fósforo. E aí a nossa dor e o nosso prazer passa pelo próximo. Passa pela caridade, passa pela ajuda, passa por querer o bem do outro, o bem-estar do outro, não o próprio. O próprio é desimportante, porque isso aqui já eu troco por outro. E aí é que a gente vê esses espíritos iluminados. Vou dar o exemplo de Jesus, que é óbvio, né? Mas tem tantos outros, né? Eles sentem dor quando a gente sente dor. Nenhuma ovelha vai ficar para trás. Nós estamos estávamos e estamos imersos na aura desses avatares de luz que nos cercam e nos auxiliam. Esses grupos familiares, esses espíritos que ajudam na nossa encarnação, são grupos familiares espirituais de pessoas que conseguiram fazer o caminho antes de nós. E eles vêm nos ajudar porque eles sofrem por nós. Nos pegam no colo nos momentos de dor. Estão do nosso lado. Muitas vezes a gente nem sabe disso. Como disse Joana de Ângeles para Divaldo e para nós, a dor é uma professora dura, né? Mas ela nos faz aprender. E aí nos resta entender o que a gente quer fazer com a dor, né? Porque a gente pode lidar com a dor de uma forma egoísta, boba, burra, né? Ficar sofrendo, ficar se lamentando, ficar reclamando, ficar culpando os outros. Ou a gente pode se transformar com ela. Já foi dito em algum lugar que a dor é o cinzel que esculpe a alma. Ali aquela imagem é até coincidência, mas é exatamente aquilo ali. O bonequinho está esculpindo. A gente começa como uma pedra bruta e acaba como um Davi de Michelangelo, uma Nossa Senhora, esculpida em mármore. Então, a dor não é punição, não é castigo, não é algo que veio para nos atrapalhar, ao contrário, veio para nos ajudar. A gente precisa ter fé, coragem, né? E perseverança nas atribulações da vida. Naquele momento em que as dores que chegam são dores muito pesadas, como eu já falei, né? A perda de um ente querido, a perdas assim tremendas. Busquem ajuda, busquem auxílio. Não se deixem envolver por essa aura de sofrimento. Tem tantos canais de auxílio.
que é a casa de Frei Luiz. Os telefones, né, estão disponíveis no site, tem sessões para tratamento de urgência quase que diariamente. Outras e tantas instituições religiosas, sejam espíritas ou não, né? O Centro de Valorização da Vida. Os índices de suicídio nesse momento no mundo estão elevadíssimos, particularmente adolescentes e idosos. Não se deixem chegar a esse ponto. Peçam ajuda, porque a ajuda está disponível sempre. Às vezes a gente não consegue enxergar, a gente está tão mobilizado por aquilo que não consegue enxergar. Muitos anos atrás, na verdade 33 anos atrás, eu não era espírita, eu não era médium, enfim, nem pensava nisso, de verdade. Um belo dia eu passei por um descarrilamento amoroso, que me machucou muito. E nessa época eu comecei a ter dificuldade para dormir e uma necessidade muito grande de escrever. E acabei escrevendo uma série de poemas que hoje eu sei que não eram meus. E esse foi um deles. Né? Esse foi um deles, que eu recebi há 33 anos atrás. Eu nem pensava em fazer essa palestra, eu nem pensava em estar aqui. E lá no final diz lá: dor da vida, dorida e querida, dor professora do Espírito. Eu vou deixar com vocês, eu peço que não apaguem, que as pessoas possam ler, tá bom? E eu agradeço muito a oportunidade, fiquem com Deus e passem um dia maravilhoso hoje.